Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você escolher para assistir esse vídeo. Meu nome é Gustavo Valdivieso, sou professor da Universidade Federal de Alfenas e este é um grupo de estudo de física clássica, particularmente de mecânica clássica ou mecânica newtoniana. É um grupo de estudos dos fundamentos da mecânica clássica baseado no livro do Halliday. Nós vamos seguir a 10ª edição. Durante os próximos 10 dias, eu vou guiar vocês através de todos os capítulos dessa edição ou desse volume do Halliday, e nós vamos abordar diferentes tópicos, cumprindo o conteúdo completo de Física 1, como é chamado em alguns lugares, ou aqui como é chamado no nosso curso de Poços de Caldas, Fenômenos Mecânicos. Esse é o primeiro dia, e nesse primeiro dia nós vamos abordar grandezas e dimensões, unidades, algarismos significativos, notação científica e operações com precisão finita. Grandezas e dimensões. O que é uma grandeza? Quando alguém fala em grandeza física ou grandeza da natureza, nós estamos falando de qualquer propriedade ou característica que possa ser quantificada, ou seja, uma característica da natureza para a qual eu possa atribuir um número, um valor. Exemplos são distâncias, comprimentos, duração de algum evento, intervalo de tempo entre dois eventos, massa, velocidade, enfim, na verdade, qualquer coisa mesmo que eu possa atribuir um número. Já dimensões ou dimensionalidades identificam a natureza de uma grandeza, bem como a relação entre elas. Exemplo: posição, distância, comprimento, todas essas grandezas têm a mesma dimensionalidade, todas são relacionadas à característica espacial da natureza. Já o conceito de velocidade, por exemplo, ele expressa a relação entre espaço e tempo. Então, a dimensionalidade de velocidade vem dessa relação entre espaço e tempo. As três dimensões básicas da mecânica, então, são a dimensão de espaço, que nós representamos internacionalmente pela letra L do inglês, length, que literalmente quer dizer comprimento. A dimensão temporal, que nós representamos pela letra T maiúsculo. E a dimensão de massa. Agora, eu sei, você está ouvindo isso e pensando assim, como assim dimensão de massa? Eu não estou falando de dimensões do espaço-tempo, eu não estou falando de direções dentro das quais você pode se mover. Eu estou falando de dimensionalidade das grandezas. Então, na verdade, dimensão espacial ou dimensionalidade de espaço, dimensão temporal ou dimensionalidade de tempo, e a dimensão de massa ou dimensionalidade de massa. Essas grandezas elas podem ser combinadas para formar outras dimensionalidades derivadas, como a velocidade, que eu citei agora há pouco, ou quando você combina dimensionalidade de aceleração com massa, você tem força e assim por diante. E aí entra o conceito de medida. O que é uma medida? Medida é o resultado da comparação entre grandezas de mesma natureza. O resultado de uma medida é sempre um valor numérico, que representa a proporção entre essas grandezas. Vou dar um exemplo, bem trivial. Eu posso dizer que essa casa aqui, onde eu estou neste momento, utilizou 2,75 vezes mais cimento que a casa ao lado. O que eu estou fazendo? A massa de cimento utilizada na casa é a grandeza que eu estou medindo. E eu estou te dizendo que uma determinada casa utilizou um certo número, nesse caso 2,75, vezes mais cimento do que a outra. Mas você não sabe qual é a massa do cimento, você não sabe o que. Talvez você não soubesse o que é cimento, por exemplo. Eu poderia falar de um objeto que você nunca viu. Mas isso não importa. O importante é entender que uma medida é essa comparação, onde eu digo quanto que uma propriedade, uma grandeza de um certo objeto é maior ou menor do que um outro objeto. É simplesmente isso. E uma unidade de medida
é uma comparação pré-determinada. É exatamente o que aconteceu acima, só que é uma medida feita dentro de um acordo pré-estabelecido, que permite a comparação de medidas de mesma natureza também, mas talvez em diferentes lugares do tempo e do espaço. Parece que complicou, mas na verdade a gente simplificou. Olha só o exemplo. Uma avenida, quando eu digo que uma avenida tem 2,75 quilômetros, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou dizendo que uma avenida tem 2,75 vezes mais comprimento, mais distância entre o seu início e o seu fim, do que 1 quilômetro. E aí você precisa saber o que é 1 quilômetro. E o que é 1 quilômetro? 1 quilômetro são 1.000 metros. E o que é 1 metro? Então, veja, tudo isso remete a um acordo, que eu vou falar daqui a pouco, mas só para dar completude para esse exemplo, 1 metro é definido como sendo a distância que a luz percorre no vácuo no tempo de 1 dividido por 299.792.458 segundos. Parece uma coisa bem arbitrária, bem genérica, mas na verdade tudo isso está atrelado à forma como o sistema internacional é definido, que eu vou falar dele já já. Mas, então, se você juntar tudo que nós estamos falando aqui, quando você lê em algum lugar que uma avenida tem 2,75 quilômetros, o que você está dizendo, na verdade, é que ela é 2.750 vezes maior do que a distância que a luz percorre no vácuo num tempo de 1 sobre tantos segundos, ok? Quase 300 milhões de segundos. Então, o que é esse sistema de medidas? O Sistema Internacional, também conhecido como SI, é formado por 7 padrões de comparação, todos baseados em propriedades fundamentais da natureza. Como a gente viu agora há pouco, a distância, o metro, baseado na velocidade da luz. Então aqui nós temos as 7 unidades, que são segundo, metro e quilograma, as 3 primeiras para tempo, comprimento e massa. Mas também temos o mol, para a quantidade de matéria, a candela, para a intensidade luminosa, o Kelvin, para a temperatura, e o ampere, para a corrente elétrica. Cada um desses é definido com base, na verdade, na definição não de uma unidade, mas de uma das constantes da natureza. O que era esse tempo aqui embaixo? 299.792.458. Na verdade, esse 1 sobre este número é porque este número é a velocidade da luz em metros por segundo, antes de definir o que era um metro. E aí, na verdade, o sistema internacional mede primeiro a velocidade da luz com todos esses algarismos e depois fixa e diz: esta é a velocidade da luz. Exato. Não existe nenhum dígito depois desse último 8, do 458. E quando você faz isso, você define quem é o metro. E a gente faz a mesma coisa para todos. O segundo é definido com base em oscilações dos átomos de césio e o quilograma, na verdade, foi redefinido em 2019. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês refletirem. Você saberia dizer qual é o menor número de grandezas necessárias para representar toda e qualquer medida? Ou seja, se ao invés de usar o sistema internacional com 7 unidades, eu quisesse usar um outro sistema que eu mesmo invento, qual é o menor número de unidades que eu preciso ter para medir qualquer coisa? Vamos pensar um pouco sobre isso e talvez pesquisar aí durante os estudos. E aqui eu recomendo que você leia a página da Wikipédia sobre o Sistema Internacional de Unidades, onde tem tudo isso e muito mais, contando como cada uma delas é definida. E preste atenção no que eu acabei de falar, então, porque o Sistema Internacional passou por uma reformulação em 2019. Por isso,
O nosso livro, o Halliday, na verdade qualquer livro que tiver por enquanto no mercado, na prateleira da sua biblioteca, ele não tem as definições mais recentes. Mas uma busca rápida no YouTube vai mostrar para você uma série de vídeos explicando. Você pode sempre ativar legendas em inglês e pedir nas configurações para ele fazer uma autotradução. Aqui eu recomendo que vocês assistam uma série desse canal Veritasium, que é muito boa, sobre o quilograma. O Derek, esse apresentador, ele é um físico australiano, ele acompanhou por alguns anos a redefinição do quilograma. Os vídeos dele são muito bons, mas como você pode ver, tem vários. Bom, depois que a gente sabe o que são grandezas, o que são medidas e o que são unidades de medidas, agora a gente precisa falar sobre o número que a gente atribui para essa medida. E para isso eu vou abordar algarismos significativos. O que são algarismos significativos? Quando a gente representa uma medida utilizando números, cada algarismo, cada número que eu escrevo, carrega informação sobre a precisão com a qual se conhece aquela grandeza. Então aqui eu dou 4 exemplos. 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Todas essas parecem iguais. Todas parecem 1 metro. Mas na verdade, apesar de elas estarem todas se referindo a um mesmo tamanho, vamos dizer assim, ao mesmo valor de uma grandeza, elas se referem a essa grandeza com diferentes graus de precisão. No primeiro, 1 metro, eu estou dizendo para você que é algum número, na verdade, entre meio metro e 1,4, mais ou menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tentar pegar qualquer número nessa faixa e arredondá-lo para o próximo algarismo significativo, ou seja, jogar fora essa casa decimal, qualquer número até 1,4 que eu jogue fora este 4 vai continuar sendo 1. E qualquer número maior do que 0,5, se eu jogar fora esse 5, eu vou ser obrigado a somar 1 aqui. Isso aqui vai ser 1 também. Então, na verdade, quando eu represento 1 metro aqui, eu estou dizendo, olha, eu tenho aqui uma distância de 1 metro, mas, na verdade, isso é uma faixa de distâncias, é uma faixa de valores que pode ser qualquer coisa de meio metro a 1,40 m. Não é bem preciso, né? Então, talvez 1,0 metro seja melhor para mim. 1,0 metros, está aqui embaixo. Na verdade, eu estou representando uma faixa que vai de 0,95 metros, ou 95 centímetros, se você quiser, até 1,04 metros. Olha o que aconteceu. Como se aparecesse um 9 aqui antes do 5 e um 0 antes do 4. E essa é a tendência para cá. Na verdade, agora, eu sei que isso daqui é 1 metro e eu sei dentro de uma faixa menor do que a de cima. A de cima, eu tinha uma faixa que era de basicamente 1 metro para mais ou para menos, ou melhor, meio metro para mais ou para menos. 1 metro no total a faixa, né? 90,9 aqui. Aqui embaixo, a minha faixa já é de 0,09, que era 0,09, aqui era 0,009. Ou seja, enquanto aqui eu poderia estar errado, se eu converter em centímetros, eu estou dizendo que é 1 metro, mas eu estou admitindo uma incerteza de quase 90 centímetros nesse 1 metro. Aqui, 1,0 metros, eu estou dizendo para você, olha, é 1 metro, e eu admito uma tolerância, uma incerteza de 10 centímetros, que é de 95 até 104, mais ou menos. Na verdade, 9 centímetros. Agora, aqui embaixo, quando eu digo 1,00 metros, a faixa ficou mais estreita ainda. Agora eu estou falando em errar 9 centímetros em 3 casas. Nós dizemos, na verdade, a forma da gente se referir a isso é que a precisão é de 9 partes em 1000, enquanto aqui era 9 partes em 100 e aqui era 9 partes em 10. Por último, quando eu escrevo 1,000, eu estou me referindo a uma precisão de 9
em 10.000. Então, o que está acontecendo aqui? O primeiro número tem apenas um algarismo significativo, o segundo tem 2, o terceiro tem 3 e o quarto tem 4 algarismos significativos. Quanto maior o número de algarismos significativos, maior a precisão com que eu conheço a minha medida, menor é a tolerância ao erro. Com esse daqui, eu tenho uma incerteza, uma tolerância ao erro de 10 partes em 10, é muito grande, 100%. Aqui eu tenho uma tolerância de 10 partes em 100, como nós vimos ali embaixo, já é 10%. Aqui nós temos uma tolerância de 10 partes em 1.000. E por quê? Porque 3 algarismos significativos. Se você pensar em potência de 10, 10 elevado ao cubo, são 3 algarismos, é 1.000. Então eu tenho uma incerteza de 10 em 1.000. Esse aqui tem 4 algarismos significativos, então 10 à quarta é 10.000. Então eu tenho uma incerteza de 10 em 10.000. E aqui eu fiz uma ilustração para vocês, gráficas. Essas linhas ao fundo, começa aqui numa linha azul, depois tem outra cinza claro aqui, elas representam a incerteza em cada uma dessas medidas. Onde a primeira, que é de 10 em 10, é 100%, eu representei por uma linha azul que percorre 100% desse slide, dessa tela. Depois, cada uma delas, conforme a precisão aumenta, o tamanho da linha diminui. Bem no cantinho aqui embaixo, eu não consigo ir com o mouse mais para baixo, porque aparece esse menu aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Bem nesse cantinho aqui, nós temos um único pixel vermelho que representa a precisão, ou melhor, a incerteza relativa desse cara aqui, do 1000, com 4 algarismos significativos, frente ao primeiro. Então, o quanto este número é mais preciso do que esse é equivalente a comparar o quanto essa linha azul é maior do que a última lá embaixo. Olha que interessante. Então, algarismos significativos são importantes, eles representam a precisão da sua medida. E o que é um algarismo significativo, então, que eu vou representar por A.S. eu vou abreviar, ele é todo algarismo a partir do primeiro à esquerda que não for zero. Bom, olha esse número aqui, por exemplo. 5,4321. Ele tem 5 algarismos significativos. E eles têm nome. Os 4 primeiros chamamos de algarismos certos, enquanto que o último é sempre chamado de duvidoso, e é sempre um só. Por que ele chama duvidoso? Porque ele é fruto de um arredondamento. Ele é um algarismo flutuante. E, na verdade, quando você fizer um exercício, resolver um problema de física, e o professor fizer do jeito dele, e o seu colega fizer do jeito dele, dependendo de como você arredonda ou da ordem que você faz a sua conta, que fatores você considera primeiro ou não, esse número pode dar diferente, pouco diferente. Um para mais ou um para menos, às vezes 2, mas não muito mais do que isso. Por isso que ele é duvidoso. Quando eu tenho um número como esse, 0,00543321, esses zeros à esquerda não contam como significativos. Lembra, o algarismo significativo é todo aquele a partir do primeiro à esquerda que não for zero. Então, contando da esquerda para a direita, o primeiro à esquerda que não é zero é o 5. Então, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1, 5 algarismos significativos. Então, este número tem o mesmo número de algarismos significativos do que esse. Mas ele tem mais casas decimais. Enquanto esse aqui tinha 4 casas decimais, esse daqui tem 5, 6, 7. E aí, falando em casas decimais, eu preciso falar um pouco de notação científica. Por quê? Ao contrário do algarismo significativo, que é fixo em um número, as casas decimais são os algarismos que moram à direita da vírgula, por exemplo aqui, da vírgula para a direita, eles são arbitrários. Você escolhe onde coloca a vírgula. Vou dar um exemplo, olha. 13,478, ele é 13,478. Ele não é 15, ele não é 10, ele é um número no meio entre o 10 e o 15. Eu poderia dizer que ele é um número no meio entre o 13 e o 14, inclusive. Mas ele é um número
com tamanho determinado. Mas eu posso pegar a vírgula, por exemplo, e passar ela para cá. E escrever assim, ó, 0,13478. O número mudou? Não, não mudou. Quer dizer, ele teria mudado se eu só mudar a vírgula de lugar. Mas eu compenso a mudança da vírgula com uma potência de 10. 10 ao quadrado é 100. E se eu pegar esse número e fizer vezes 100, ele volta a ser 13. Então, 0,13 vezes 100 é 13. Então eu posso pôr a vírgula onde eu quiser, como um botão que eu deslizo para a esquerda e para a direita, e conforme eu faço isso, este número muda. Por exemplo, se eu pegar a vírgula e deslizá-la até antes do 8, eu vou andar 1, 2, 3, 4 para a direita. Ou seja, quando eu ando para a direita, eu vou ter que subtrair 4 desse expoente, que era 2. 2 menos 4, menos 2. Então está aqui. Este número é igual a esse, que é igual a esse. Todos são 13,478. Todos são um número entre 13 e 14. Mas, em cada um deles, a vírgula está num lugar diferente. E aí entra o conceito de notação científica. Notação científica é aquela onde eu firmo um compromisso de sempre colocar a vírgula atrás do primeiro algarismo significativo, o mais à esquerda. Então eu localizo quem é o algarismo significativo mais à esquerda, isso tem um nome, isso se chama algarismo mais significativo. Então eu localizo quem ele é e coloco a vírgula à direita dele. Então, olha esse número, 478,3. Em notação científica, eu coloco a vírgula à direita do 4 e fico com 4,783. Para andar a vírgula duas casas para a esquerda, 1, 2, eu tenho que fazer vezes 10 a 2 aqui. Se já tivesse uma potência de 10, só o que eu ia fazer é somar 2 na potência que já existia. Por outro lado, se eu tenho 0,003271, para a notação científica, eu pego essa vírgula, trago ela aqui à direita do algarismo mais significativo, então à direita do 3, e aí fica 3,271 vezes 10 a menos 3, porque eu andei 1, 2, 3 espaços para a direita. E como eu faço conta com isso? Não é só pegar e jogar na calculadora, bem que eu queria que fosse, mas infelizmente não é. Porque eu não estou só operando números, somando, dividindo, tirando raiz. Eu estou operando medidas. E essa informação da precisão que está codificada nos algarismos significativos também tem que ser levada em conta. E aí eu tenho duas regrinhas, bem simplificadas, ok? Não é que essas regras não têm exceção, mas para o nosso curso, a gente vai sempre aplicá-las, vai considerar como se elas não tivessem exceção. Que é o seguinte, ao multiplicar e dividir grandezas, o resultado terá o mesmo número de algarismos significativos que o fator que tenha o menor número deles. Já vamos ver já o que isso significa. E, ao somar e subtrair grandezas, o resultado terá o mesmo número de casas decimais do que a parcela que tem o menor número delas. Então vamos ver cada uma dessas separadamente. Na multiplicação e na divisão, por exemplo, aqui eu tenho esse número, 2,342 vezes 5,52. O primeiro tem 4 algarismos significativos, eu marquei aqui embaixo, enquanto o segundo tem 3. No produto, se eu jogasse na calculadora, e eu joguei, eu obtive 12,92784. E eu sei que a grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo agora pegaria isso daqui, colocaria uma unidade do lado, entregaria para o professor e seguiria com o seu dia livre, leve e solto. Não aconteceu nada, está perfeito, eu fiz a conta, utilizei toda a potência do meu celular e todos esses números estão corretos. Não, não estão. Acontece que no nosso algarismo significativo, cada um deles, na nossa medida, o último aqui é o duvidoso. E aqui também, esse último cara é o duvidoso. E quando eu faço essa conta, o que acontece
é que aqui o duvidoso está mais perto do mais significativo. Ele está só 2 algarismos distante do mais significativo. E aqui ele está 4. O duvidoso está 4 mais distante do que significativo. Então, quando eu faço esse produto, este cara aqui, ele torna o terceiro aqui duvidoso também. Então, de tudo isso que eu peguei da minha calculadora, só esses 3 primeiros eu posso pegar e considerar como resultado. Porque o 2 duvidoso aqui faz com que esse 9 seja duvidoso aqui. Por isso, eu preciso passar uma linha aqui, jogar tudo fora, fazer um arredondamento. Então, para jogar esse 2 fora, eu não preciso mudar nada no 9. E o resultado é 12,9. E agora sim eu coloco uma unidade aqui. E esse é o tipo de resposta que a gente espera de qualquer problemática envolvendo medidas. O que inclui não só os exercícios do livro, mas o que inclui o que você vai fazer depois também como cientista ou engenheiro. Aqui embaixo eu tenho outro exemplo. Então eu tenho 8,573 com 4 algarismos significativos. E aqui eu tenho 0,028. Só tem 2 algarismos significativos, porque o 0,0 à esquerda não conta. Então, ao fazer essa multiplicação, eu obtive esse valor na calculadora. 0 à esquerda não conta. Eu vou pegar apenas 2 algarismos significativos aqui. E aí o resultado é 0,24. Eu fiz um arredondamento. Como era 0 antes do 4, não precisei fazer nada no 4. Já para soma e subtração, a coisa muda um pouco. Aqui, apesar de eu estar avaliando o número de algarismos significativos, não é isso que eu vou olhar. Eu vou olhar casas decimais. Porque a soma e a subtração ela é feita dígito a dígito. Unidade com unidade, centena com centena, dezena com dezena, e assim por diante. Então aqui eu tenho esse número, 2,342, ele tem 3 casas decimais, escrito aqui. Do outro lado, eu tenho 5,52 com apenas 2 casas decimais, então. Somando os dois na calculadora, eu obtenho 7,862. Porém, desses dois, este é o que tem menos casas decimais. Então, quando eu somei esse 2 duvidoso, se eu escrevesse um número em cima do outro, alinhado pela vírgula, como a gente aprendeu lá no primário, esse 2, ele somou num número aqui que você nem está vendo, que está à direita do duvidoso. Imagina, se esse 2 é duvidoso, o que veio depois dele é o duvidoso do duvidoso. É totalmente desconhecido, é um número aleatório. Portanto, esse 2 aqui, ó, ele é uma ilusão, ele não é 2. Ele é um número aleatório. Só apareceu 2 aqui porque você não tinha informação. E este cara aqui, que é o duvidoso, foi somado nesse 4, fazendo com que esse 6 seja duvidoso. Portanto, é aqui que o nosso número termina. Sempre termina no duvidoso. Esse aqui é totalmente desconhecido, porque eu somei o duvidoso desse com um desconhecido desse. Melhor, errei. Somei o duvidoso desse com o desconhecido desse. Desculpa, é que esse aqui é 2 também. Então, quando eu jogo fora esse número 2, eu fico só com 7,86. E o resultado tem 3 algarismos significativos, tá bom? Mas é uma coincidência que aqui tenha 3 algarismos e aqui também tenha 3, tá? O importante são as casas decimais. Subtração. Se eu tenho, por exemplo, 8,573 menos 2,8, esse cara tem 3 casas decimais, esse aqui só tem uma. Na subtração, esse aqui, o último algarismo, que é o duvidoso, subtraiu desse cara aqui, porque é o que está antes da vírgula, ó, à direita da vírgula. Esse 8 subtraiu desse 5. Se esse cara era duvidoso, então ele tornou esse algarismo aqui, que é o correspondente, duvidoso também. E daqui para trás é completamente aleatório. Isso aqui é um lixo numérico que aparece aqui. Portanto, eu tenho que arredondar aqui, jogando fora um 7. Para isso eu tenho que somar 1 no anterior, porque isso aqui é maior que 5. E eu fico com 5,8. E é isso. Um comentário extra aqui. Lembra que a vírgula é minha, eu ponho ela onde eu quiser com a notação científica? Na verdade, isso aqui não é notação científica, né? Com a potência de 10. Notação científica é quando eu coloco sempre a vírgula depois da primeira casa, tá bom? Só deixando isso claro. Mas por causa da potência de 10, eu posso pôr a vírgula onde eu quiser. Pois bem, isso impacta quando eu estou fazendo soma e subtração de medidas. Porque essa regra só vale quando todas as parcelas estão na mesma potência de 10. Então, como eu faço aqui para utilizar as casas decimais,
Se eu posso pôr a vírgula onde eu quiser. Então, para ter certeza de que eu estou usando a regra corretamente, se esse número aqui fosse vezes 10 à quinta e esse aqui fosse vezes 10 a menos 3, eu preciso mexer a vírgula de um deles para deixar os dois na mesma potência de 10. Aí eu coloco a potência de 10 em evidência e sigo essa regra aqui de dar para o resultado o número de casas decimais do número que tem menos, desde que eles estejam na mesma potência de 10. A gente vai ver isso melhor nos exercícios.